Quem aí acredita que nem eu que cheguei no 7º vídeo? Gente, meu Deus do céu, se eu estivesse fazendo aqui o hábito dos 21 dias, eu estaria completando a primeira semana. Então eu vou pensar que assim, ó, tô na primeira semana, então quando eu chegar na terceira, minimamente eu vou ter criado, acho que o hábito de fazer isso daqui, né? E bom, domingueira da Bahia, hoje eu vou trazer uma coisa pra gente pensar para a nossa semana usando a nossa criatividade. Pois é, todos nós temos, então vamos acessar ela. Viajantes, vocês que estão aí na domingueira da Bahia, escolhendo me assistir, entendeu? Naquele momento que seria o Domingão do Faustão, né? Que nem tem mais Domingão do Faustão. O que a gente pode falar? Eu fiquei pensando, cara, qual que é a energia do domingo, né? Tem uma energia, às vezes, meio assim, tipo, nostálgica, meio preguiçenta do domingo. E aí eu falei, vamos pensar em despertar a nossa criatividade no domingo para a semana que vai se iniciar. Então, que a gente possa, né, criar um campo, uma egrégora de começar a nossa semana com alguma coisinha pra gente fazer de maneira criativa. E antes que vocês me falem, não sou criativo, não tenho criatividade, vou falar uma coisa pra vocês. Todos nós somos criativos. O que acontece é que não somos ensinados ou levados a despertar e a movimentar a nossa criatividade. Isso é uma questão de ensino? Sim. Isso é uma questão de sociedade? Sim. Isso é uma questão cultural? Sim. Por quê? A criatividade está altamente ligada à imaginação. E na escola não somos ensinados a trabalhar a nossa imaginação. A gente é ensinado ao quê? Memorizar. Então eu tenho a resposta A ou a resposta B. Quando eu for na prova, eu tenho que decorar que a resposta A é a certa, que a resposta B é a errada. E aí começamos a nos limitar. A gente tem uma educação baseada na memorização. Porque vamos combinar, gente, de tudo que vocês aprenderam na escola, sei lá do prezinho até o 3º colegial, me fala quanto disso em porcentagem vocês lembram até hoje. Vocês, eu não sei, gente, mas eu, sei lá, se for 20% de tudo que eu devo ter aprendido do meu prezinho até o meu 3º colegial é muito. Eu acho que 80% disso aí foi decoreba pra eu conseguir passar na prova e passar de ano. E aí o que acontece? A gente vai minando a nossa criatividade. É exatamente como se ela fosse um músculo que ele vai atrofiando e a gente para de desenvolver a nossa imaginação. Então a criatividade, ela é um lugar... Gente, eu não ia nem falar isso aqui, mas tudo bem, né? Rolou, vamos no flow, já que é isso que tá rolando. Eu ia deixar isso para um próximo vídeo. Mas enfim, o que eu quero trazer em suma para vocês aqui é criatividade, e por isso esse quadro chama Criativa Eu, que é para todos vocês usarem este nome, Criativa Eu, e se apropriarem das suas criatividades e a gente começar a exercitá-las. Que é o quê? Vou dar um exemplo bem besta. Todos os dias você arruma sua cama de um jeito, certo? Que você acredita que é o jeito certo. Você algum dia já imaginou arrumar a sua cama de um jeito diferente? Você algum dia já pensou, e se eu fizer isso daqui? E se eu arrumar minha cama hoje de olhos fechados? E se eu arrumar a minha cama hoje com uma mão só? Criatividade é isso, é a nossa capacidade de imaginar diversos tipos de soluções diferentes para um problema, até que quando a gente esgote essas imaginações, a gente começa a se deparar de fato com a criatividade, que são formas novas, maneiras novas de se resolverem as coisas. Então, pensando em tudo isso, depois eu trago num próximo vídeo, eu falo um pouco mais da criatividade, tem uns livros fantásticos para a gente ler sobre criatividade, que é muito legal, mas aí eu destrincho isso mais pra frente. Mas vou me ater ao que eu tinha preparado para vocês hoje. Prestem atenção nisso que eu vou falar, hein? Se tiver caderninho aí, anota. Não, tá? Como uma palavra. Não é uma frase completa. Cara, eu juro por Deus. Mano, eu juro por Deus, viajantes deste planeta, quando eu escutei isso, a minha vida mudou, absolutamente mudou.
Não é uma frase completa. Bom, eu não sei você que está me escutando, mas eu, durante muito tempo da minha vida, e sigo trabalhando nisso hoje, tá? Tinha muita dificuldade em falar não. Eu não conseguia. Gente, era impressionante, muito difícil falar não. Parece que se eu falasse um não, ia cair um pedaço da minha perna, ia cair todos os dedos da minha mão, e era muito difícil. Enfim, e aí, né, já há muitos anos me trabalhando no processo do autoconhecimento, eu comecei a perceber o quanto esse não, ele tá ligado a complexos, né, gente? O quanto essa dificuldade de falar não, ela está ligada a sombras. E aí é o quê? O medo de desagradar, o medo de não ser aceita, o medo de não pertencer, a insegurança, a falta de confiança em mim mesma. Então, tudo isso está atrelado à nossa dificuldade de falar não. E quando eu escutei essa frase, parece que virou uma chavinha na minha cabeça. Por que não é uma frase completa? Porque é não. Aline, você quer ir comigo na pizzaria? Não. Aline, vamos fazer uma festinha na minha casa hoje? Não. Aline, levanta dessa cama, vamos dar uma volta no parque? Não. Por que é que a gente se justifica quando a gente fala não? Isso foi uma coisa que eu fiquei refletindo pra caramba. E que é diferente, veja bem, tá? Uma coisa é se justificar e outra coisa é dar alternativas. Então, Aline, vamos comer uma pizza? Ah, não. Ai, mas sabe o que é? É porque... nossa, eu tô um pouco com intolerância, acho que é a farinha. Ah, então acho que eu não vou. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas eu vou te levar numa pizzaria que é pra celíaco. Aí você fala, puta merda, o que eu vou falar? Ah, não, mas sabe o que é? É que eu não tô comendo muito queijo. Não, mas fica tranquila, eu vou te levar numa pizzaria que nem coloca um queijo na pizza. E aí, gente, quando a gente justifica os nossos nãos, a gente dá espaço, a gente abre portas para que as pessoas fiquem em cima da gente, arrumando formas de que a gente vá fazer aquilo. Por quê? Porque até aí a pessoa pode não ter nem entendido mesmo que você não queria ir. A pessoa achou que era porque você tinha intolerância ao glúten. Então ela resolveu o problema para você. A pessoa achou que o seu problema era o queijo. Aí ela resolveu o problema para você. Quando na verdade você não queria ir. E só, ponto final. Não era sobre a farinha, não era sobre o queijo. Era você não querendo ir na pizzaria. Então, e aí dar alternativas é o quê? Olha, amiga, eu não quero ir com você na pizzaria hoje, tá? Eu não tô afim, mas amanhã eu consigo. É diferente. Você se autorrespeita, e aqui é muito importante porque a gente trabalha o autorrespeito, então você autorrespeita as suas vontades e as suas necessidades, mas de repente você abre uma alternativa para que aquilo aconteça em um outro momento. E aí, claro, né, gente, se a pessoa vai querer ir num outro dia ou não vai querer, aí são outros 500. Mas o que importa aqui, quando a gente está aprendendo a falar não, é a gente respeitar a nós mesmos, é a gente respeitar as nossas vontades internas, é a gente trazer um lugar de autoconfiança de que tá tudo bem eu não querer ir. A gente, né, vive numa sociedade, é criado aí numa cultura de que a gente precisa ser o bonzinho, a boazinha, que a gente precisa estar sorrindo o tempo inteiro, que a gente precisa fazer tudo que as pessoas quiserem para elas gostarem da gente. E isso é altamente destrutivo, porque isso faz a gente se esquecer de quem a gente é e das vontades que a gente realmente tem. Gente, por muito tempo na minha vida, as pessoas perguntavam, e gente, coisa besta, tipo assim, vamos na pizzaria ou na hamburgueria? E eu falo, tanto faz, pode escolher. Quando na verdade, sei lá, eu queria hambúrguer e eu não falava, porque eu falava, ai meu Deus, e se eu escolher o hambúrguer e a pessoa quiser a pizza, ela vai ficar brava comigo, não vai dar certo. Então por via das dúvidas, eu falo, tanto faz. Mas você quer pintar a sua casa de azul ou a casa de rosa? Não, tanto faz, o que você acha que é melhor? E aí a gente vai entrando num looping de esquecer que a gente tem necessidade própria, que a gente tem vontade própria, com medo que o outro faça birra, com medo que o outro faça bico, com medo que a gente não seja aceito nos grupos, com medo que a gente não seja aceito pelos amigos, com medo de desagradar uma mãe, um pai, um namorado, um irmão, um amigo. E aí a gente desagrada quem? A pessoa mais importante das nossas vidas. A gente desagrada a nós mesmos.
A gente desrespeita a pessoa mais importante das nossas vidas. A gente desrespeita a nós mesmos. A gente desrespeita a nós mesmos. Então, assim, isso mudou a minha vida. E Aline, por que raios você está falando isso neste quadro? Porque eu queria convidar vocês, sugerir a vocês que nessa semana que vamos iniciar, que vocês criem maneiras de dizer não nas situações que vocês não querem. Talvez no começo vai ser difícil, vai, mas então comece a criar formas de dizer não, colocando alternativas, se isso for mais fácil para você. O grande lance é não fazer do mesmo jeito. Se vocês continuarem do mesmo jeito, vocês não estão trabalhando a criatividade. Então arrumam maneiras criativas. Imaginem formas de falar não, mas que vocês respeitem as suas vontades, que vocês respeitem a si mesmos e, acima de tudo, que vocês nutram as necessidades de vocês, que vocês possam acolher aquilo que você está sentindo. Não, não quero ir agora no shopping. Não, eu não quero fazer esse favor para você agora. Não, eu não posso fazer isso aqui. Não, não tô afim. Não, eu não gosto. Não, eu não gosto dessa comida. Não, eu não gosto dessa cor. Não, eu não gosto dessa roupa. Eu não vou me sentir assim. E, gente, eu vou falar uma coisa. Não tem coisa mais empoderadora nesta vida do que falar não. Falar não nos empodera. Uma vez eu aprendi uma coisa assim também, ó. Não existe valor no sim se eu não sei falar não. Cada sim que a gente fala, ele precisa ter o seu equivalente de não. Então a gente só consegue ter valor nos nossos sims quando a gente aprende a falar os nossos nãos. Uma vez eu tava numa viagem, tava num momento assim, né, super em caos da minha vida. E, gente, misticamente, tá? Até hoje, pra mim, esse ser que apareceu era um gnomo que ele só existe no plano espiritual. Mas, enfim, são as minhas doideiras. E ele olhou pra mim e falou assim, ó, sabe por que você não vai morar aqui? Sabe por que você não vai ficar aqui nessa cidade? Porque você não sabe falar não. Vejam bem, gente, um gnomo veio pra mim, da terra dos gnomos, me dizer que eu não ia morar naquela cidade porque eu não sabia dizer não. E aqui naquela hora, pensa se eu entendi, né? Eu fiquei puta da vida e falei, meu, quem que esse cara pensa que ele é pra falar isso pra mim? Como assim? Eu não sei dizer não, tá louco? E, gente, eu não fiquei na cidade, vejam bem, né? Eu fui embora de lá. E aí, ao longo das coisas que foram acontecendo comigo, após aquele fato, eu realmente percebi que ele tinha razão e que eu não sabia falar não. E que num lugar altamente de sombra, distorcido, das pessoas em processos muito profundos, você não saber falar não, meu, é você cair no fundo do poço e você não sai mais de lá. Porque você se perde no outro, você se perde de você mesmo, você se desrespeita, você começa a fazer tanto por essa necessidade, por esse medo de agradar, por esse medo de ser aceito, de não ser aceito, né? Por todas essas sombras que aparecem pela nossa dificuldade de dizer não, que a gente se perde e, enfim, vira uma loucura. E aí, claro, que em algum momento aqui vocês possam pensar, ah não, pra mim é super fácil. Digo não facinho, pra todo mundo tô vomitando não. Antes de vocês concluírem isso, eu peço que vocês considerem a possibilidade de verdade investigarem se isso é real. Porque eu acredito que isso é um aprendizado que a gente vai tendo na vida. Todos nós passamos em algum momento por essas sombras. Afinal, essas sombras são sombras de educação. Que lá de pequenininho, quando você tinha seus 3 anos, seus 5 anos, você passou por situações que fizeram você agir dessa maneira. Então, se perguntem, se convidem a refletir. Que horas que é difícil para mim falar não? Em que momento? É no âmbito familiar? É no âmbito de trabalho? É no âmbito dos amigos? Porque às vezes é em algum lugar que você tem o seu gatilho mais ativado. Tem pessoas que falam não no trabalho super fácil, mas quando chega no âmbito da família, pô, não consegue nem falar meio não, quem dirá um não inteiro. Quando chega no âmbito dos amigos, tem muita dificuldade. Então não é em todos os setores da nossa vida que a gente às vezes vai ter essa dificuldade. Muitas vezes pode ser que sim, mas outras vezes pode ser que não. Então, investiga aí, se auto-observa
em qual setor da sua vida, ou se em todos os setores da sua vida, aonde é que a dificuldade de dizer não ela aparece. E aí vocês coloquem em prática o Criativa Eu e vão começar a exercer a capacidade de vocês de criar formas em falar não. Gente, empoderador. Pensem numa autoconfiança, numa autoestima, numa sensação de autovalia, de poder pessoal, que é você falar não para um dito cujo, gente, pro fulano mais lindo da tua vida, você falar um não e você se bancar no seu não. Quando você fala não e você se banca no seu não, uma parte de você expande, uma parte de você cresce. No começo, vai ser desafiador? Claro que vai, porque você não está acostumado a fazer isso. Mas aos poucos, você começa a criar valor e você percebe que nenhum dedo da mão caiu. Você percebe que você não perdeu um pedaço da perna, que você continua vivo. E que o amiguinho nem se chateou tanto assim com você. E que teu companheiro, tua companheira, fizeram um bico ali, 2 minutos, 5 minutos, mas que depois passou. E aí você começa a descobrir que as pessoas podem gostar de você com os seus nãos também. Não é só dizer sim. E aí a gente começa a trazer um pouco mais de equilíbrio e de respeito com nós mesmos. A gente começa a dar um pouco mais de espaço para as nossas necessidades, para aquilo que faz sentido, para aquilo que a gente quer, entendendo que muitas vezes a gente sim vai desagradar a outra pessoa. Muitas vezes sim, a gente vai se chatear. Um dia que sua mãe, acostumada a você fazer tudo pra ela, um dia que você fala não pra ela, ela vai estranhar, ela vai ficar chateada. Mas isso em você vai fortalecer. Um dia que você não quiser comer aquela pizza do domingo, seu companheiro, sua companheira vão ficar chateados, mas você vai se sentir bem, você vai se fortalecer. O dia que você falar para sua best friend, amiga do peito, que você não quer ir com ela pra balada aquele dia, não quer ir pro bar, não quer sair, ela vai ficar de bico? Vai. Ixi, vai ficar de bico sim, mas vai passar. Ela vai falar com você na segunda-feira normal e você vai se sentir respeitado, respeitada. Você vai se sentir grande, porque você fez o quê? Ouviu as suas emoções, respeitou os seus sentimentos. Então, meus amores, Criativa Eu pra vocês neste domingo. Quero ver quem vai exercer isso durante a semana. E amanhã temos a volta dos nossos blocos da semana com novos temas e mais coisa pra gente refletir por aqui. Bom domingo pra vocês, bom início de semana e nos vemos amanhã. Beijo!